De todas as animações para adultos que eu já assisti em toda a minha vida, uma das que com certeza se encontra em primeiro lugar é Rick and Morty. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer a vocês que eu comprei um microfone e eu tô testando ele. Basicamente, eu não sei como tá esse áudio, se ele tá bom, se ele tá ruim. No caso, eu quero saber mais a opinião de vocês. Então, deixem nos comentários o que vocês acharam do áudio com o microfone novo, pra saber se realmente ele tava bom ou se vocês preferem o áudio antigo. Sério, eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi um desenho descontraído, sabe? Girava em torno de um velho com sérios problemas emocionais e um garoto que provavelmente tem problemas de personalidade, onde uma delas era muito boa e a outra parecia ser um enorme psicopata. O primeiro episódio da série é justamente o Rick entrando bêbado no quarto do Morty, pegando ele, levando até a nave e querendo destruir o mundo todo. Bem assim, bem louco. Um dos episódios que eu lembro que deixou evidente um pouco esse lado meio maluquinho do Morty, esse lado meio psicopata, foi o episódio em que a Summer, ela queria peitos maiores. Então ela usa uma máquina do Rick que dá ali, ó, aumenta algumas partes do corpo, ou qualquer coisa que o raio atinja, e isso acaba saindo super errado, sério, dando muito errado. Ela queria fazer isso porque o namorado dela, ou o garoto que ela gostava, acabou trocando ela por causa de uma menina que tinha, sim, peitos maiores. Aí, o Morty, depois, lá no final, ele pega essa máquina e usa no menino pra deixar ele totalmente destruído. Tem episódios muito bons em Rick and Morty. Obviamente, vários outros episódios demonstram esse lado mais sombrio do Morty, e também o lado mais louco do Rick. E exatamente sobre isso que eu quero falar. Toda essa descontração que tem no desenho, ela não esconde algo muito interessante, mas ela dá um tom cômico muitas vezes, entende? Pontos que não falam sobre nada, apenas são descontraídos. Mas a série, ela tem momentos em que a história vai tornar tudo mais sério. Vai ter ali uma lição de moral. E isso começa a ficar ainda mais intensificado quando começa ali a perseguição sobre o Rick Prime, que é basicamente o Rick que matou a família do C-137, que no caso é o personagem que a gente acompanha ali a história. E também quando entra o Evil Morty, que é nada mais do que um Morty totalmente louco, totalmente psicopata, sem um pingo de remorso. Ele meio que matou o próprio Rick para poder fugir da curva finita central. Rick ali, ele é claramente um dos seres mais inteligentes da realidade dele, o que tornou ele uma pessoa meio niilista. O Rick, ele não liga para as consequências, ele nem sequer se importa se vai viver ou morrer. Porém, tem uns pontos assim que é importante ressaltar. Várias vezes o Rick fala que ele meio que não liga para muita coisa, nem mesmo pro Morty, mas isso não é bem verdade. Ele se importa demais com a família dele. E muitas vezes com alguns outros poucos personagens. Como apesar de se irritar com o presidente, o Rick se importa com ele também. Ou a Unidade, que foi uma das aventuras amorosas do Rick. E às vezes, assim, só às vezes mesmo, eu acho que a Doutora Wong. Mas vocês entenderam, ele se importa com algumas outras pessoas além da família. O maior trauma do Rick dentro da obra ali é ter perdido a sua esposa. Ao que parece, o Rick Prime conseguiu apagar a Diane em todos os universos possíveis. Isso deixou o C-137 meio pé da vida e fez ele ser o que ele era ali na história que a gente acompanha. Em um dos episódios da Cidadela, mostra o Rick Simplão, que é basicamente um Rick que viveu com a Beth, meio que sem querer vingança e tudo mais. O Rick parece que o Rick Simplão, pelo menos, participou de todos os aniversários, ele trabalha mais com marcenaria do que com cálculos para acessar o multiverso ou criar coisas. Esse trecho ele tem menos de 1 minuto, mas mostra uma versão totalmente diferente do Rick, talvez como o Rick seria se ele não tivesse em busca de vingança, porque o Rick Simplão ele é bem calmo, bem tranquilo. Eu acho interessante que nesse trecho que eles estão coletando a substância ali para fazer a bolachinha que mostra o Rick Simplão, não é mostrado em nenhum momento a Diane. Talvez isso seja uma ferida muito grande assim, em todos os Ricks, talvez até no Rick Prime que matou a Diane em todos os outros universos. No flashback do Rick, a gente viu que ele ia levar a Diane para tomar um sorvete, quando um portal abriu e caiu uma bomba e acabou eliminando ela. Parece que o Rick Prime, ele eliminou ela em todos os universos mesmo, talvez de maneiras diferentes. Lá mais pra frente, a gente vê que ele usa um dispositivo que realmente consegue apagar a pessoa da existência. Ele faz isso com o câmera lentos. Diga-se de passagem, até ele chora na parte que ele elimina o câmera lentos. E isso também explica o porquê do Rick não ter pulado apenas para outro universo. É porque ele simplesmente não podia, não faria diferença, porque a Diane já não existia em mais lugar nenhum. Já no episódio onde o Rick encontra o Prime, as coisas ficam bem mais interessantes. O Rick C-137, ele é capturado junto do Morty e do Evil Morty. E nesse momento, eles chegam até uma base onde estão os outros Ricks. Então, parece que o C-137 não é o único que caça o Prime. Tem diversas outras variantes de Rick. Tem Rick com chicote, tem o Rick bonzinho,
Nossa, muitos Ricks. E em um dado momento, quando o Rick Grimes tá conversando com o C-137, ele diz que meio que sente falta de quando era só os dois. Os únicos dois Ricks que realmente criaram a viagem de portal. Então isso me faz meio que pensar que os outros Ricks, eles adquiriram de outra forma. Talvez ou do Prime ou do C-137 mesmo. No caso, usando a Cidadela. Que lá a gente viu como funciona o esquema do portal. E eu acho o personagem Rick muito bem desenvolvido, tá? Mostram pra gente a sensação de que ele não se sente merecedor de nada, ao mesmo tempo em que ele se sente superior a tudo. Por exemplo, o Prime, ele diz que eliminou a Diane, mas ele não se refere, tipo assim, eu matei a minha Diane. Ele fala a sua Diane, entende? É como se eu estivesse conversando comigo mesmo, e ao se referir a alguma coisa que pertença às duas versões de mim, eu fale somente sua, ao invés de me incluir no negócio. Ficou meio complicado de entender, mas calma que eu chego lá. E em um outro dado momento, o Rick Prime diz pros Ricks que estão trancados na sala que o responsável por ter estragado a vida deles são eles mesmos. E isso parece que foi construído de maneira proposital. Meio que os Ricks se odeiam, tanto que eles não conseguem se perdoar e muito menos viver juntos, tá? Isso também me fez criar a teoria de que talvez o Rick Prime ele tenha perdido a Diane por algo que ele fez. E meio que quando quis ter ela de volta foi tarde demais. E não necessariamente ela tenha morrido, às vezes ela só tenha separado dele e morrido depois. Muitas coisas poderiam ter acontecido. Que veio toda a culpa em cima do Rick, porque ele não conseguiu salvar a Diane, ele não conseguiu ficar com a Diane. E às vezes por uma coisa simples. E isso veio também todo o seu ódio por si mesmo. Rick, ele não odeia os outros personagens tanto igual ele odeia a si próprio. Meio que o fato do Rick sempre desafiar a morte de várias maneiras, de ir numa aventura que possa dar tão errado a ponto de morrer, eu acho que é um jeito dele de tentar ganhar de algo que provavelmente já ganhou dele quando levou a pessoa que ele amava, quando levou a Diane. E o que resta pro Rick agora é as outras pessoas da sua família. Como disse o Rick Prime, você fez um eco da Beth, no caso a minha filha, a única lembrança que resta da Diane. Rick faz tudo pela Beth, tudo mesmo. Ele ama ela, os clones, em todas as realidades, todas as suas variações. Então aquele episódio em que a gente descobre que a Beth é um clone, no caso a Beth que tá com a família, no final é mostrado que nem o Rick sabia qual era a Beth clone e qual era a Beth original, porque ele apagou a memória e ainda tentou deixar bem aleatório. E Rick também ama os netos dele, embora muitas das vezes ele meio que exagera e acaba quase destruindo a vida dos netos, ele ama os dois. Aquela cena em que o Morty passa por um problema no banheiro e o Rick acaba matando a pessoa que causou esse problema, ou às vezes em que o Rick ajuda a Summer, isso demonstra que ele gosta sim da sua família, e se duvidar até do Jerry. E como na última temporada o Rick Prime ele foi derrotado, talvez a série tome um outro desenvolvimento, porque meio que o vilão principal, aquilo que girava em torno da vingança do Rick, acabou. Talvez a próxima temporada seja falando sobre o Rick conviver consigo mesmo. Meio que a série faz isso o tempo todo, mas eu acho que agora é um pouco mais forte, porque em questão de vilões, ainda tem um vilão sobrando que poderia voltar a ser desenvolvido e ficar muito bom. Bom pessoal, eu gostaria de agradecer vocês por terem assistido até aqui. Muito obrigado mesmo, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like. Obrigado e até a próxima.